Estamos vendo a igreja em ação, com tudo aquilo que ouvimos, as orações que fizemos, as demonstrações de afeto que celebramos. Isso é igreja. E sempre o que é ser igreja pede de nós uma reflexão. Ontem tivemos aqui 2 missionários apoiados pelos batistas brasileiros que atuam no país mais populoso do mundo, que era o segundo e se tornou o maior. Não digo o nome e nem digo o nome da família que veio aqui por razões de segurança. Por essa razão, vocês que não vieram não poderão saber porque não documentamos e não transmitimos. Mas algumas coisas que eles nos falaram nos remetem a experiências dos primeiros cristãos que são vividas agora naquele país. Por que estou dizendo isto? Porque o nosso conceito do que é igreja hoje tem a ver com aquilo que a igreja tem sido desde os primórdios e diria mesmo até antes de ela se formar. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja, nós temos expectativas sobre essa igreja e muitas vezes tais expectativas foram colocadas há muitos séculos, inclusive, embora nem tenhamos disso notícia clara para nós. Por isso eu vou trazer aqui algumas lembranças do que muitas vezes a igreja é, na nossa concepção, desejando terminar com aquilo que nós devemos pensar sobre o que a igreja é ou deve ser. Em primeiro lugar, quero mencionar que a igreja hoje pode ser uma continuidade do nosso conceito hebraico dos judeus do Antigo Testamento, do que seja a igreja como um lugar da presença de Deus. Na teologia hebraica, Deus estava, sobretudo, presente ou no tabernáculo, quando foi edificado, segundo a orientação divina, através de Moisés, ou depois no templo de Jerusalém. Por essa razão, quando o templo foi destruído, a ideia popular é que a presença de Deus entre o povo tinha acabado, porque o seu templo estava destruído. Nós vemos isso quando há a dedicação do tabernáculo, e vou ler então aqui Êxodo 40, 34 a 38, um episódio do século XV a.C. Então a nuvem cobriu o tabernáculo, o lugar da presença do Deus eterno. Moisés não podia entrar no templo, porque a nuvem o envolvia. O tabernáculo estava cheio da presença de Deus. A partir desse momento, quando a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os descendentes de Jacó seguiam adiante em suas jornadas à terra prometida. Se a nuvem parava, eles paravam. Eles só prosseguiam quando a nuvem andava. Na realidade, durante o dia, a nuvem do Deus eterno ficava sobre o tabernáculo e durante a noite a nuvem ficava iluminada para a inspiração de todo o povo de Israel em suas jornadas rumo à terra prometida. Essa concepção da cabana sagrada ou do tabernáculo como lugar da presença de Deus, ainda muitas vezes é um conceito que nós temos como se ele só estivesse presente no templo, no tabernáculo, como hoje podemos assim pensar. Quando avançamos um pouquinho na história do povo de Israel, chegamos aqui ao século XI e nós lemos a seguinte oração do profeta Samuel, leio na versão corrigida.
na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Não havia ainda templo de Jerusalém. No entanto, tabernáculo e templo são sinônimos, porque são lugares da presença de Deus. Quando nós oramos essa ideia aqui de Samuel, e muitos ainda têm essa teologia do templo divino, na expressão muito querida a Spurgeon, do trono da graça de Deus, num certo lugar, de lá ele então administra a sua bênção. É a ideia ainda de um lugar em que Deus está presente, indicando que não está presente em outros lugares. Essa é a questão com essa teologia que nós vamos vendo o seu desenvolvimento até chegarmos à revelação completa em Jesus. Isso acontece exatamente em João 4, 21 a 24, um texto que devemos ler com muita atenção e leio agora. Jesus respondeu então à mulher samaritana o seguinte: eu garanto que daqui a algum tempo vai ficar claro que não importa onde uma pessoa adora o Deus eterno, mas como ela o adora. Vocês não adorarão o Pai eterno no templo de Gerizim, dos samaritanos, nem nós, os judeus, em Jerusalém. Chegou o tempo da verdadeira adoração, aquela que é feita com um coração sincero e puro. Isso vale para os judeus, por intermédio de quem a salvação veio, vale para os samaritanos e vale para todos os que amam o Pai eterno. É assim que Ele quer ser adorado. Ele é espírito e deve ser adorado de um modo espiritual e profundo. Penso que ficou clara a minha proposição de considerar o modo hebraico da presença de Deus como sendo exclusivamente acontecendo para nós quando nós vamos ao templo. Ou nós dizemos quando nós vamos à igreja. Não é um grande problema isso? Nós estamos na igreja quantas horas por semana? Faça você as suas contas. Alguns vêm à igreja 1h30 por semana. Até alguns por mês. Então vêm e encontram o Deus eterno. E o resto? A vida. Esse é o problema que devemos sempre ter em mente. Uma teologia que não é a de Jesus. Essa que ele diz, não, você pode adorar onde você estiver. Porque, na verdade, o templo agora é o seu coração. Mas ainda, nós como igreja podemos manter a herança também hebraica da ideia de sacerdócio humano. Em outras palavras, boa parte de nós ainda tem um conceito de que a igreja tem sacerdotes, pessoas escolhidas, consagradas, e elas então nos intermediam os nossos relacionamentos, orações ou quaisquer outras circunstâncias diante do Pai. Em outras palavras, como no Antigo Testamento, há pessoas especiais. Na linguagem popular, pessoas que estão assim com Deus. Quantas vezes nós ouvimos essa expressão, você que está assim com Deus, vai lá e ora por mim, ou coisas similares. Essa concepção no Antigo Testamento já não estava no projeto de Deus. Eu vou demonstrar isso citando só um texto. Êxodo 19, 5 a 6, na versão corrigida. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E agora então,
essa expressão extraordinária: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, ou reino sacerdotal. O que as pessoas fizeram? Tomaram esses sacerdotes, a partir de Arão, que representavam os sacerdotes, porque toda a nação era sacerdotal, todo o povo era formado por sacerdotes, e apagaram deles a sua função sacerdotal, deixando exclusivamente com aqueles da família de Arão. Por isso, Pedro, mais adiante, vai nos dizer o seguinte, 1 Pedro 2,9, também na corrigida: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou, na versão Prazer da Palavra, vocês, porém, são amados por Deus, escolhidos para atuar como seus representantes e para viver de modo santo e dedicados exclusivamente a Ele. A quem Pedro escreve? Aos pastores da igreja? Não. Escreve aos membros da igreja. Repito, vocês, porém, são amados por Deus, escolhidos para atuar como seus representantes e para viver de modo santo e dedicados exclusivamente a Ele. Vocês foram salvos para proclamar o quão amoroso é aquele que os resgatou das trevas para viverem uma vida maravilhosamente iluminada. Antes de serem salvos por Jesus, vocês nada eram, mas agora são amados de Deus. Antes de Jesus, não sabiam o que era graça, mas agora Ele os salvou de uma vez por todas. Eu e você somos escolhidos para atuar como os representantes de Deus. Porque somos todos individualmente sacerdotes, a igreja é sacerdotal, e nós devemos viver para levar outras pessoas a Jesus, e quando fazemos, nós somos sacerdotes. Quando nós ligamos, se lembram da promessa de Jesus a Pedro? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, versão tradicional, indicando o seguinte: aqueles que nós levarmos a Cristo terão a vida eterna. Essa é a nossa dimensão sacerdotal. Nós ligamos as pessoas. No Antigo Testamento, o sacerdote ligava o fiel a Deus através de um sacrifício. Como esse sacrifício já foi feito, eu e você ligamos as pessoas, ou não ligamos as pessoas. Jesus fala: o que vocês não ligarem, não serão ligados, mas os que vocês ligarem, serão ligados. Essa é a dimensão, a responsabilidade do sacerdócio, que não pode ficar a cargo de nenhuma pessoa. Mais ainda, o nosso conceito de igreja pode traduzir a igreja como a fonte da paz. Ouvimos agora há pouco aqui a fonte do Shalom. Eu trago para você o texto de Ageu 2,9. A glória do segundo templo será maior que a do primeiro, diz o onipotente Deus eterno, que garante: a partir do segundo templo estabelecerei a paz. O que Ageu está nos dizendo aqui, que o templo é um lugar onde bênçãos são ministradas, ou a igreja é um lugar a partir da qual as bênçãos são administradas. E há uma experiência muito conhecida que é de uma profundidade e atualidade magníficas, quando o povo volta para Jerusalém depois do exílio e faz uma festa regada à leitura da palavra de Deus, a bebida e a comida. Neemias 8,10 então diz que depois Neemias e Esdras disseram ainda: agora vão para casa. Chegando lá,
comam e bebam o que tiverem de melhor. Separem também comida e bebida para os que não têm o que comer e beber. Esse dia é totalmente dedicado ao nosso Deus eterno. Por isso, não fiquem tristes por causa das coisas do passado. Lembrem-se de que a alegria do Deus eterno é a força de vocês. Comam e bebam. Separem comida e bebida para os que não têm o que comer e beber. A igreja, portanto, como um lugar que nos capacita, que nos estimula, que nos leva a levar a salvação ou o pão, para usar as duas analogias aí, àqueles que não têm. E aí nos aproximamos, então, do que é que o Novo Testamento nos diz sobre o que é a igreja. Eu vou ler, então, Efésios 11, 16 a 23, na versão Prazer da Palavra, onde a oração indireta do apóstolo Paulo é transformada em oração direta. Uma oração que, então, podemos dizer que ele a fez. Sempre agradeço a Deus por vocês, orando assim: ó nosso Deus eterno, Pai de Jesus Cristo e também nosso Pai, conceda aos nossos irmãos a sabedoria que precisam para entenderem tudo o que Jesus é e faz. Ilumine as mentes e os corações de todos para que se mantenham na esperança, que é o melhor que a tua igreja na terra tem. Firme nessa esperança, a tua igreja se mantém confiante na força do teu poder. Poder demonstrado completamente em Jesus, especialmente por meio da sua ressurreição e depois por sua ascensão ao céu, quando voltou ao seu lugar de honra aí do teu lado, muito acima dos poderosos de todos os tempos. Eu te agradeço, Pai, por teres colocado Jesus Cristo no seu devido lugar, como o verdadeiro Salvador de todas as pessoas, como sempre foi. Eu te agradeço, ó Deus eterno, por teres colocado Jesus Cristo como Salvador da igreja, para que ela comunique ao mundo, por meio de palavras e atos de amor, que só na amizade contigo a vida pode ser plena. Trago então como deve ser a nossa teologia, ou eclesiologia, eclésio, igreja, a nossa eclesiologia, a nossa teologia da igreja. Primeiro, a igreja é uma comunidade que nos ajuda a viver diariamente na presença de Deus. A igreja é uma comunidade que nos ajuda a viver diariamente na presença de Deus. Aqui nos reunimos. Deus está aqui. Vamos para casa, sentamos à mesa ou mesmo no restaurante. Deus está ali. Amanhã acordamos cedo para o trabalho, para o estudo, e Deus está ali no meio de condução que utilizamos. Deus está ali na escola, na oficina, no escritório, no consultório, no hospital. Este é o conceito que devemos ter muito marcante em nós. Nós temos que rejeitar a teologia segundo a qual Deus mora no templo. Eu sei que é, ao mesmo tempo, simples e difícil. É claro que a igreja é maravilhosa se ela nos ajudar a viver diariamente na presença de Deus. No desafio da fé, na alegria da esperança, no nos incomodar no pecado, nos animar na fé. Eu espero que para você, a igreja ajude a você na sua caminhada, porque você só está aqui alguns minutos por semana. Mas Deus está com você também, onde você estiver. E se não estiver, você não terá força para viver.
aquela força que você adquiriu aqui nos lindos louvores, ela vai se esvaindo, porque os embates e debates e lutas da vida são intensos, sabemos. Mas a igreja está aqui para capacitar você, ajudar você, fortalecer você, para viver essa presença aqui sentida continuadamente no seu dia a dia. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade a partir do qual nós exercitamos o nosso sacerdócio. Eu sou sacerdote, letra minúscula. Você é sacerdote, também com letra minúscula. Nós somos todos sacerdotes. Essa eu digo que é a maior tragédia do cristianismo. Não se livrar dessa perspectiva hebraica. E ainda pensar que há pessoas especiais. Todos somos especiais. Se as nossas vidas estão dedicadas ao Deus eterno, nós somos especiais, nós somos sacerdotes dele. Se você está em algum lugar e há uma pessoa em aflição e pede a você que ore por ele, você não pode dizer, vá à minha igreja. Talvez já terá morrido. E você não a ligou com o céu por meio da oração. É muita responsabilidade, mas também é muito privilégio, é muito prazer. Deus nos dá esse privilégio de sermos os representantes dele aqui na terra. Ele que nos diz, liga ou desliga. Está com você, porque nós somos os sacerdotes dele. Em terceiro lugar, a igreja é uma comunidade que abençoa outras pessoas e outras comunidades. Por que é que nasceu a igreja? Atos 1 e Atos 2, esses dois capítulos nos contam por que é que nasceu a igreja. A igreja nasceu para a missão, a adoração, a confraternização e a educação que aqui nós realizamos são pedagogias a serviço da missão. Adoração, apenas adoração, começa e termina no ato de adorar. A confraternização começa e termina quando nos despedimos. A educação começa e termina quando ela se fecha em si mesma. Mas quando a confraternização, a educação e a adoração são feitas na perspectiva da missão, a igreja realiza aquilo que ela deve ser. Então eu brevemente recapitulo. E gostaria que você entrasse nas frases e ver como elas se aplicam à sua vida. Você faz parte de uma comunidade que ajuda você a viver diariamente na presença de Deus. Por essa razão, eu muitas vezes rejeito, estou sendo bem direto, aquela oração que diz assim, agora entramos na tua presença. Essa não é a teologia de Jesus, é do Antigo Testamento. Nós nunca entramos na presença de Deus, a menos que tenhamos saído, por escolha própria. Mas Ele nunca saiu de nossa presença. Então vamos corrigir a nossa oração, porque de novo ela coloca o centro de nossa fé no templo, na igreja reunida. Mas a igreja reunida é só um recurso para que nós vivamos diariamente a presença de Deus. Eu gosto de estar na igreja. Vou até dizer para vocês, quando eu ponho o pezinho ali nas escadinhas, eu me sinto mais feliz. É verdade, eu estou dizendo o que eu sinto, o que eu penso. E eu acho que muitas pessoas também. Mas eu vou para casa, eu também tenho que sentir a presença de Deus. Eu tenho que estar na consciência dessa presença. Eu tenho que viver essa presença. Eu tenho que me alegrar nessa presença. Eu tenho que ser desafiado por essa presença. Porque senão a igreja vai fracassar. Aqui estamos, e quantos não estão? Domingo que vem estaremos, e quantos não estarão? A bênção dessa igreja é fazer com que você viva os outros dias da semana na mesma perspectiva sentida aqui agora. Deus está aqui. Leve-o com você, onde você estiver, se eu posso usar essa figura.
A sua igreja é o lugar onde você exercita o seu sacerdote, seu sacerdócio, não é onde você se encontra com um sacerdote chamado Israel, André, ou Samir, ou outro nome qualquer. Não. Eles são apenas homens e mulheres que Deus escolheu para ajudar a igreja na sua caminhada. Nada mais do que isso, não tem poderes quaisquer. A oração deles é tão respondida ou não quanto a sua. Mas, de novo, nós ficamos agarrados a ensinos que estão incrustados em nossa alma e que não traduzem aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós todos somos sacerdotes diante de Deus. Em certo sentido, ninguém precisa orar por nós. Nós mesmos podemos orar. Mas é claro que queremos que mais pessoas, além de nós, também orem por nós. Isso é a mais pura verdade. Mas estou apenas dizendo que nós não podemos esperar, que nós só seremos abençoados se alguém orar por nós. E se for um pastor, então, mais bênção terei. Porque estou dizendo que eu não sou especial, mas você é especial. Todos somos especiais diante de Deus, porque somos sacerdotes, os representantes dele. Recapitulando, a igreja é uma comunidade que abençoa outras pessoas e comunidades. E ontem, então, tivemos aqui uma demonstração disso com aqueles 2 missionários que estão naquele país tão grande. Os 2 filhos deles, um com 21, outro com 23, um estuda em Bangladesh e outro estuda nas Filipinas. Estudam ambos medicina, porque querem ser médicos missionários. Quem paga a faculdade deles? Você. Porque esse casal de missionários é sustentado como missionários autóctones, isso é da própria terra, pelos batistas brasileiros, coordenados pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Isso é a igreja. Eu não sei o nome do garoto, o garoto nem sabe que eu existo, mas ele faz medicina nesses 2 países, porque é mais barato do que no país onde seus pais atuam, porque nós os ajudamos. Isso é a igreja. É a maravilha da igreja. É a grandeza, a majestade da igreja. Abençoar pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Temos feito muito nesses 88 anos, inteiramente dedicados em nossa missão. Mas se esses pensamentos estiverem dentro do nosso coração, se nós de fato vivenciarmos a presença de Deus a cada dia, se nós na igreja exercitamos o nosso sacerdócio, e se nós participamos de uma igreja que abençoa outras pessoas e comunidades, nós faremos ainda mais e muito mais. Quero lhe convidar então para ficar em pé. Nós vamos cantar essa música final. Mas eu também quero, nesse instante, oferecer uma nova oportunidade. Já foi feito aqui. Aquele irmão, aquela irmã, aquela família, que nesta semana está precisando de nossas orações. Ou porque vai ter uma entrevista de emprego, ou porque está num tratamento de saúde bastante severo, ou porque está fazendo exames que não são animadores nos seus primeiros resultados, ou já os resultados, ou, como foi mencionado na oração da irmã Melissa, alguém que esteja em conflito em casa. Português curto e grosso, até mesmo pensando em separar-se. Não sei, mas se nesse momento você quer que nós oremos por você, que nós todos aqui sejamos sacerdotes de Deus na sua vida, que nós abençoemos você com as nossas orações, eu lhe peço a gentileza de sair de onde está e vir aqui. E após o canto nós vamos orar pela sua vida, porque a igreja abençoa pessoas através também da oração.